Texto base: Josué capítulo 1, versículos 7 a 9. Introdução: a necessidade inadiável da preparação em um mundo de desafios. Meus amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, estejam com cada um de vocês nesta hora. É uma alegria imensa e um privilégio indizível poder, mais uma vez, estar diante de vocês para compartilhar a palavra de Deus. Essa palavra que não é apenas um livro antigo, mas a voz viva do Criador, um manual para a vida, uma bússola em meio às tempestades e uma fonte inesgotável de sabedoria e esperança que nos guia e nos fortalece em cada passo da nossa jornada terrena. Hoje, quero convidar vocês a embarcarem comigo em uma viagem fascinante no tempo, de volta às margens do Rio Jordão. Ali, encontramos o povo de Israel, recém-saído de 40 anos de peregrinação no deserto, e agora sob a nova liderança de Josué. Diante deles, erguia-se um desafio que parecia intransponível: a cidade de Jericó. Suas muralhas eram lendárias, tão espessas e altas que, aos olhos humanos, pareciam tocar o céu, impenetráveis, inexpugnáveis. Mas antes de falarmos da espetacular queda dessas muralhas, precisamos, imperativamente, falar de algo que precede toda grande vitória, algo que muitas vezes negligenciamos em nossas próprias vidas, para nosso próprio prejuízo: a preparação. Permitam-me ilustrar com uma história, talvez familiar, mas sempre relevante. Conta-se que um jovem, cheio de vigor e idealismo, alistou-se no exército e foi para a guerra. No entanto, ele havia pulado etapas, subestimado a importância do treinamento. No calor do seu primeiro combate, diante do inimigo que avançava, ele não conseguiu reagir. Ficou paralisado pelo medo, suas mãos tremiam, sua mente se esvaziou, e ele não conseguiu sequer levantar sua arma para se defender. Por quê? Porque faltou preparo. Faltou o tempo de disciplina, de forjar o caráter, de adquirir as habilidades e a resiliência necessárias para enfrentar a brutalidade da batalha. O resultado foi a paralisia e a derrota iminente. Essa história, meus queridos, não é apenas uma anedota militar. É um espelho que reflete a realidade de muitos de nós. Quantas vezes nos lançamos em desafios grandiosos, seja na carreira, nos relacionamentos, nos estudos, ou até mesmo em nossa caminhada de fé, sem a devida e diligente preparação? Quantas vezes esperamos colher os frutos da vitória sem antes semear o esforço e a dedicação do preparo? Josué e o povo de Israel não podiam simplesmente marchar contra Jericó e esperar que as muralhas caíssem por um passe de mágica. Havia um processo, um preparo espiritual e estratégico que Deus exigia deles. E é sobre esse preparo, essa antecipação divina da vitória, que a palavra de Deus nos fala com urgência e relevância hoje. Desenvolvimento, a preparação como pilar da conquista divina. 1. Meditar na palavra. O nosso campo de treinamento espiritual. O livro de Josué, logo no seu primeiro capítulo, nos entrega a chave mestra para essa preparação indispensável. Em Josué capítulo 1, versículos 7 a 9, Deus, em sua soberania e amor, dirige-se a Josué com palavras que ecoam através dos séculos e chegam até nós com a mesma força. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditar na palavra, meus irmãos, é o nosso treinar antes da batalha. É o nosso campo de treinamento espiritual, a nossa academia divina. Pensem no atleta de alta performance que dedica horas e horas, suor e lágrimas, na academia, no campo, na pista, aprimorando cada movimento, fortalecendo cada músculo, antes da competição decisiva. Pensem no estudante que passa noites em claro, debruçado sobre livros e anotações, absorvendo conhecimento, antes de uma prova que definirá seu futuro. Para nós, cristãos, a meditação na palavra não é um passatempo opcional, não é um hobby para os momentos de lazer, não é uma atividade secundária, é uma necessidade vital e inegociável. É nela que encontramos as estratégias celestiais de Deus,
os princípios imutáveis que regem o reino, a força sobrenatural para resistir às tentações mais sutis e mais agressivas, e a sabedoria divina para tomar decisões que impactarão nossa eternidade. Hoje, em um mundo saturado de informações rápidas, superficiais e muitas vezes enganosas, onde a leitura profunda se torna uma raridade e a reflexão é constantemente interrompida pela próxima notificação, muitos de nós somos, espiritualmente, como aquele jovem soldado sem armas. Se não cultivamos uma vida devocional consistente, se não nos alimentamos diariamente da palavra de Deus, como esperamos ter discernimento para as batalhas espirituais que se travam ao nosso redor? Como esperamos ter força para resistir ao pecado que nos cerca e nos seduz? Como esperamos ter esperança inabalável quando as dificuldades surgem como ondas gigantes, ameaçando nos afogar? A palavra de Deus é nossa espada afiada, nosso escudo impenetrável, nosso mapa detalhado para a jornada. Sem ela, estamos desarmados, vulneráveis e perdidos em um labirinto de incertezas. 2. O inimigo parece invencível. Nossas muralhas modernas e a perspectiva divina Jericó era, de fato, um muro intransponível. Suas defesas eram lendárias, sua reputação, temível. Humanamente falando, sua conquista era um sonho impossível. Olhando para nossas vidas hoje, com a honestidade que a fé exige, muitas vezes nos deparamos com nossas próprias Jericós. Não são muralhas de pedra e argamassa, mas são igualmente imponentes, assustadoras e, por vezes, esmagadoras. São as muralhas das dívidas que parecem nunca ter fim, dos vícios que nos aprisionam e nos roubam a liberdade e a dignidade, dos traumas do passado que insistem em nos assombrar e nos impedir de viver plenamente o presente, dos medos que paralisam nossos sonhos mais profundos e nossa fé mais sincera. São as muralhas da ansiedade que sufoca, da depressão que escurece a alma, da solidão que gela o coração, da desesperança que tenta nos convencer de que não há saída. Essas muralhas modernas, meus amigos, parecem, sim, invencíveis. Elas nos cercam, nos sufocam, nos oprimem e, muitas vezes, nos levam a questionar se há realmente uma saída, se há uma luz no fim do túnel. Mas a história de Jericó, narrada pela própria voz de Deus, nos ensina uma verdade libertadora: para Deus, não há impossíveis. O que para nós é uma barreira intransponível, uma montanha inamovível, para Ele é apenas uma oportunidade gloriosa de manifestar seu poder ilimitado e sua glória incomparável. Ele é o Deus que faz o impossível se tornar realidade, o Deus que transforma o caos em ordem, a escuridão em luz. 3. A estratégia de Deus. Além da lógica humana e a sabedoria divina, e aqui, meus irmãos, reside um ponto crucial: a estratégia de Deus. Ela é, invariavelmente, radicalmente diferente da lógica humana, dos nossos planos mais elaborados, das nossas táticas mais inteligentes. O que Deus mandou Josué e o povo fazerem? Marchar em silêncio ao redor da cidade. Uma vez por dia, durante 6 dias. E no 7º dia, 7 vezes, e então, e somente então, gritar. Humanamente falando, isso é absurdo. Que estratégia militar é essa? Onde estão os arietes, as catapultas, as táticas de cerco que a experiência militar da época ditava? Nada disso. Apenas marcha, silêncio e, no final, um grito de fé. Quantas vezes Deus nos guia em caminhos que parecem ilógicos, irracionais, até mesmo tolos aos olhos do mundo e da nossa própria razão. Ele faz isso, meus irmãos, com um propósito claro, para nos mostrar que a vitória não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa estratégia humana, mas é Ele quem age. É para que toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam dele e somente dele. Ele nos pede para perdoar quando nosso instinto grita por vingança, para amar quando somos odiados e incompreendidos, para dar quando temos pouco e a escassez nos assola, para confiar quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. São caminhos ilógicos para a mente carnal, mas são os caminhos de Deus, e eles sempre, invariavelmente, levam à vitória. Aplicação prática. Nossos passos de preparação para a vitória. 1. Fortaleça sua vida espiritual antes da luta. Esta não é uma sugestão, mas um mandamento implícito. Não espere a crise chegar,
a doença bater à porta, a dívida apertar, o relacionamento ruir para então buscar a Deus. Cultive um relacionamento íntimo, profundo e constante com Ele diariamente. Dedique tempo à leitura da palavra, à oração fervorosa, ao jejum sacrificial, à adoração sincera. Encha seu reservatório espiritual para que, quando a tempestade vier, e ela virá, você tenha de onde tirar força, discernimento e paz. Lembre-se, o preparo não é para evitar a batalha, mas para vencê-la. 2. Reconheça que o inimigo é forte, mas Deus é infinitamente maior. Não caia na armadilha de subestimar as dificuldades, os desafios, as tentações que a vida e o inimigo nos apresentam. Eles são reais e podem ser assustadores. No entanto, nunca, jamais, superestime o poder do inimigo em detrimento do poder de Deus. Suas muralhas podem ser altas, suas táticas, astutas, mas o nosso Deus é o Deus que derruba gigantes, Davi e Golias, que abre mares, Êxodo, que faz água brotar da rocha, Números, que ressuscita mortos, Lázaro. Ele é o Deus que faz o impossível se curvar à sua vontade. Olhe para o tamanho do seu Deus, não para o tamanho do seu problema. Sua perspectiva determinará sua atitude na batalha. 3. Confie mesmo quando não entende a estratégia divina. Haverá momentos em que os planos de Deus não farão sentido para a sua mente lógica. Ele pode te pedir para marchar em silêncio, para esperar pacientemente, para perdoar o imperdoável, para fazer algo que parece contra toda a lógica humana. Nesses momentos de aparente contradição, a fé é a nossa âncora, a nossa bússola, o nosso refúgio. Confie que Ele sabe o que está fazendo, que seus caminhos são infinitamente mais altos que os nossos, e que seus pensamentos são incomensuravelmente mais profundos que os nossos. Isaías 55:8-9. A obediência na incerteza é a mais pura forma de adoração e confiança. Apelo final: a vitória já foi decretada, abrace sua conquista. Meus amados, qual muralha se ergue imponente diante de você hoje? Qual Jericó parece inabalável em sua vida? Seja ela financeira, familiar, emocional, espiritual ou profissional. Eu quero te dizer, com toda a autoridade da palavra de Deus e com a convicção que o Espírito Santo me concede, prepare-se no Senhor, porque a vitória já foi decretada. Não importa o quão grande, o quão antiga, o quão assustadora seja a sua muralha, o Deus que derrubou Jericó é o mesmo Deus que está ao seu lado hoje, pronto para lutar por você. Ele já te deu a estratégia, ele já te deu a força, ele já te deu a promessa inabalável da vitória. Apenas se prepare, confie plenamente nele e marche com fé. A vitória é certa, garantida e inquestionável para aqueles que confiam no Senhor de todo o coração. Que o seu Amém seja um grito de fé que ecoa nos céus e na terra, declarando que a sua vitória já é uma realidade em Cristo Jesus.